Precificação. Eu sou muito bonzinho para poder ficar segurando o conteúdo aqui. Faturamento não é lucro. Bom, entenda uma parada principal. Ontem a gente falou brevemente sobre ciclo financeiro. E quando a gente fala de ciclo financeiro, a gente falou o quê? Você fechou uma venda de 10 mil reais, o cliente deu 5 mil de entrada e parcelou, deu 4 mil de entrada e parcelou 3 vezes de 2 mil. Aí você entendeu ontem que eu tenho um processo de vendas, certo? Que às vezes está vendendo joinha, só que mesmo vendendo joinha, não está sobrando dinheiro no bolso. Por quê? Porque está precificando errado. Então, o primeiro conceito que a gente precisa trazer aqui para falar da precificação, Judá, o que é o termo precificação? É o termo do seguinte, tá? Como que você precifica hoje para fazer um serviço? Vamos na prática aqui, ó. A maior parte das empresas, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o custo do material, certo? E vai fazer vezes 2, vezes 3, e vai fazer lá, deu R$1.500. E vai jogar isso aqui para frente, porque o custo do material é muito fácil, muito simples para você, já é algo, é uma habilidade inata. Você já sabe fazer, não tem nem que pensar. Você entra no Corel, mete play lá na estrutura, passa as travessas, fala assim, cara, vai um metalon aqui, aqui, fechou, vai dar 5 barras, vai dar uma chapa de ACM, vai sobrar um pedacinho para fora aqui, mas eu vou comprar uma chapa inteira, de dupla face vai 26 metros, tal, calcula tudo isso aqui, dá 500 pila, você pega esse custo de material, vezes 2, vezes 3, pronto, tem teu preço de venda. Judá, essa conta fecha? Deixa eu falar uma coisa para vocês, na maioria das vezes, você vai até conseguir ver dinheiro sobrando no final do mês. Mas isso daqui não é o método de precificação correto. Você vai ficar doido comigo aqui. E se tiver alguém que trabalha com ensinando precificação, mais ainda. Mas isso daqui é um método de precificação. E eu vou explicar para você quando que você usa esse método de precificação, porque ele tem um nome específico, tá? Mas eu vou falar sobre isso hoje ainda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente, média de margem de lucro. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é a margem de lucro média que você tem na tua empresa? Cara, entenda uma coisa. Média de margem de lucro, você tem que entender um principal conceito. Qual que é a fórmula da margem de lucro? Olha só, média da margem de lucro, tá? Qual que é a fórmula básica para lucro operacional? Você vai pegar um período X, tá? Esse período X pode ser um mês, 30 dias, e você vai pegar quanto você teve de receita, tá? E vai tirar menos a despesa. É bem simples. Aí esse resultado aqui, desse menos esse, vai ser o teu lucro operacional. Ou seja, lucro operacional significa caixa, dinheiro no bolso do dono da empresa. Não, na empresa. Entendeu? Fazendo caixa. Então, o básico de lucro é isso daqui. Aí eu vou te fazer uma pergunta, tá? Eu só quero te levar a pensar junto comigo. Se eu falar para você se tá certo ou tá errado, não vai resolver. Eu preciso te explicar, te ensinar. Então, olha só, meu objetivo é fazer o seguinte. Quando a gente faz uma venda de R$1.000, ó, você já vai quebrar o conceito aqui, tá? Você faz sentido para você que R$1.000 é 100% do meu valor? É 100% do meu valor. Então, dentro desse R$1.000 aqui que você fechou a venda, você tem, por exemplo, um percentual que vai pagar o teu custo fixo, tá? Você vai ter um percentual que vai pagar o material e você vai ter um percentual que vai pagar imposto, tal. Mas no final das contas, você vai ter um percentual que é um lucro previsto. É um valor que você pretende ganhar ele. Você concorda comigo que é impossível eu ter um preço que é de 100%, e dentro desse 100% eu ter 200%? Você concorda comigo? É impossível eu ter 200% dentro de 100%, 300, 120. Cara, entenda uma coisa. Hoje você vai aprender comigo exatamente como que compõe esse 100%. O que está escondido atrás dele que você não sabe. Então, percentual de lucro, ele só vai ser lucro se dentro daquele determinado período a tua receita menos a despesa der positivo. Aí deu lucro, senão ele deu prejuízo. Você está entendendo? Então, cara, lucro operacional é isso daqui. Basicamente, não tem como você ter um percentual de lucro superior a 100%, quiçá de 100%. Nem de 100% você consegue ter, e você vai entender hoje. O que eu quero falar para você? Uma média de margem de lucro de uma empresa de comunicação visual que está num patamar saudável, ela tem entre 20% e 30% de margem de lucro. Mês, ano, não faz diferença. Lembra?
eu pego um período, pode ser 30 dias, pode ser 365 dias, pode ser 90 dias, que é um trimestre, não faz diferença. O que importa é você entender uma média de margem de lucro. Até porque, às vezes, num mês, você tem mais lucro do que no outro. Por quê? Porque você vendeu muito, está entregando parte no mês seguinte e recebendo lá. E aqui você pegou só a entrada, o restante está entrando depois. Então, essa é a diferença que vai acontecer na tua empresa sobre margem de lucro, tá? Então, faturamento não é lucro. Faturamento é o valor que entra na tua conta. Percentual de retrabalho a mais no orçamento? O que é isso aqui, gente? Eu fiz o Descomplicando a Comunicação Visual. Qual foi a última turma que a gente fez? Essa turma a gente tá com 10 mil inscritos, né? Na última turma a gente fez e tinha lá uma galera... Foi em julho? Foi em junho. Em junho do ano passado. Fazem mais ou menos 6 meses, tá? O Descomplicando a Comunicação Visual, ele traz uma seguinte consciência, tá? Você vai ver que retrabalho, ele representa um percentual na tua empresa. Todo mundo tem um percentual de retrabalho no negócio. Aí você pergunta assim para mim, Judá, por que eu não posso colocar um percentual de retrabalho? Quando você tem muito retrabalho na tua empresa, você tende a pensar assim, cara, isso é normal. Eu vou colocar isso daqui porque, basicamente, eu vou aplicar aqui 10% de retrabalho. Vou montar um orçamento e nesse meu cálculo aqui, ó, olha só, e nesse meu cálculo aqui, eu vou colocar mais uns 15% em cima. Esses 15% em cima que você está colocando é um percentual de retrabalho. Teve uma seguidora que falou isso para mim. Judá, eu estou tendo muito retrabalho. Qual que é o percentual ideal para eu colocar no na minha formação de preço para eu compensar o retrabalho que eu estou tendo? Falei, como assim? Dela porque a gente tem muito retrabalho. Falei, meu anjo, deixa eu te explicar uma parada, tá? Retrabalho, ele tem que ser uma exceção. Se você trata o retrabalho como uma regra, você vai aplicar ele num percentual, você vai se acostumar com perder material, com ir no endereço errado, com cobrar do cliente o valor errado, com não conseguir negociar, com fazer instalação e não voltar, com falta de informação, com entregar adesivo fosco no lugar de brilho, com entregar adesivo laminado que nem era para ser laminado, vai comer solto o retrabalho. Porque você está tratando o retrabalho como uma regra e ele tem que ser a porra de uma exceção, velho. Se ele não for uma exceção, você se acostuma com trabalhar e não vê dinheiro no final do mês. Aí você entra num conceito de que você fala assim, mano, eu tô suando a camisa para fazer a empresa crescer. Beleza, empresa cresceu, mas e você? Cadê tua liberdade? Cadê teu tempo para ficar com teus filhos? Mano, foi muito engraçado, tava saindo de casa agora, aí o Davi falou assim, eu falei, filho, porque ontem, vocês viram que tinha um Judá Adonai falando aqui? Não tinha um Judá Adonai? Aí até a galera da minha equipe Judá, tem alguém que criou um YouTube, cara. Esse YouTube lá, eles estão fake com o nosso nome, não sei o quê. Aí eu falei, cara, cabreiro, né, cara? Estamos sendo hackeados e tal. Aí eu cheguei em casa, os meus filhos falando, pai, a gente tava lá torcendo para bater 1000 pessoas e daí a gente viu quando tinha 900. Aí eu tava saindo de casa agora para vir aqui dar aula. Aí eles falaram assim, viu, pai, você sabia que eu orei ontem para dar 1000 pessoas? Vocês viram que gracinha? Eles falaram para mim. Eles falaram, a gente vai orar hoje de novo. Eu falei, então vocês oraram hoje e deu certo. Por que eu tô contando isso para vocês? Mano, eu sou pai de 3 menininhos, Davi, Eloy e João. Minha piazada, a gente vai pra praia jogar bola. Eu vou te perguntar, e você? É uma frase pesada que eu vou falar para ti, tá? Mas o Brasilzão tá cheio de filhos órfãos com pais vivos. Eu permaneci durante alguns anos sendo um pai totalmente ausente. E a hora que eu descobri, um passo a passo, eu comecei a entender CPR, ML, FC, as coisas que eu estou me ensinando para vocês aqui, que é um método. Eu falei, mano, eu já sei, já decifrei como é que funciona a comunicação visual. E é tão real isso, que eu ensino isso para você de graça, você coloca em prática e sente a diferença. Voltando aqui para o nosso conteúdo. Você não pode tratar o retrabalho como uma regra, senão você vai querer pegar esse percentual. Esquece isso, abole isso da tua cabeça, tá? Não existe a possibilidade de você formar teu preço colocando um percentual de retrabalho. Por quê? Porque retrabalho é uma exceção. A partir de hoje tem que ser uma exceção na tua empresa. Fechado? Então vamos lá. Quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tira prolabore ou faz distribuição de lucro? Tem um salário de verdade mesmo. Gente, o que eu quero passar para vocês? Vamos fazer uma conta de padaria? Para a gente entrar no conteúdo de precificação, eu preciso fazer uma conta junto contigo aqui, ó. Hoje, se você parar para analisar, vamos pensar que hoje na tua empresa, tá? Você tem mais ou menos de venda 100 mil reais, tá?
Isso daqui é a tua média de faturamento que você tem todo mês na empresa. Aí desse faturamento de 100 mil reais, você como dono ou dona da empresa, quem aqui é dono ou dona da empresa e vende? E também faz o comercial da empresa, só para eu ter uma ideia. O que vai acontecer? Pensa comigo o seguinte, tá? Quando eu estava nessa época vendendo 100 mil reais por mês, eu assisti uma aula de um cara igual essa aqui, de graça assim, e ele só fez uma pergunta. Você sabe quanto custa a tua hora? Aí eu falei, não, eu, Judá, na época eu estava tirando 3 mil reais por mês da empresa. Esse era meu prolabore. Aí eu peguei meus 3 mil reais e dividi, tá? Dividi ele pela quantidade de horas que eu trabalho. Obviamente, se você for fazer do teu colaborador, você vai dividir por 180, que é o que você contrata dele. Mas caso tu não pague, se hoje você dividir isso daqui por 180 horas, é como se você trabalhasse 8 horas por dia, mas a gente não trabalha isso, né? A gente trabalha umas 12. Vezes 20 dias úteis, vamos dividir por 240. Conta de padaria. Quanto custa a tua hora? Beleza, na época eu fiz 3 mil dividido por 240. Falei, velho, faz a conta pra mim aí. 3 mil dividido por 240, quanto que dá? Aí eu falei assim, velho, mas a minha hora é barata então, não é uma hora cara. Eu achei que minha hora fosse mais cara. Aí o cara pegou e perguntou assim, agora eu quero que você faça uma conta diferente. Quanto que dá? 12,50. 12,50, ó. Vamos colocar aqui, ó. 12,50 é o quanto custava a minha hora na época na minha cabeça, tá? Aí eu falei assim, pô, minha hora é barata demais. Aí eu peguei e falou assim, cara, mas agora eu quero que você pense no resultado, no impacto que você gera na empresa. Quanto você gera de valor, quanto você vende, quanto você gera de negócios, quanto você fatura, o quanto a empresa depende de você e você gera de resultado para a empresa. Aí na época, minha média de venda era mais ou menos uns 100 mil reais. Isso foi 2013, mais ou menos. O que aconteceu? Cara, em 2013, 100 mil reais, aí o dinheiro de hoje aí, acho que uns 300 pila, né? 300 pila, porque o dinheiro de lá para cá desvalorizou bastante, né, velho? Aí eu peguei e fiz a conta, a mesma conta. Eu peguei 100 mil reais e dividi por elas 240, que era o que eu gerava de resultado na empresa. Aí quanto que dá? 416. 100 mil reais dividido por 240 horas de trabalho. Quanto que dá? 416 mil réis. Não, mil réis não. 416 reais por hora. Por hora! Aí eu te pergunto, você vai custar... Judá, mas eu faturo hoje na empresa mais ou menos 50 mil. Beleza, mas eu tenho 2 vendedores. Eu vendo 25, ele vende 25. Pergunta besta. Ele vende sem você? A empresa roda sem você? Então você está gerando esse impacto para a empresa. Para de se esconder. Você é o maior ativo da tua empresa, cara. Você é o maior, você é verdadeiramente a bala de prata do negócio. Então você tem que valorizar a tua hora. Você não pode achar que, cara, você tem que estar lá imprimindo. Vai imprimir, imprima depois do horário. Ou terceiriza o que puder, vai negociar, vai fazer business, vai... Cara, muda de academia. Vai numa academia se conectar com o cliente. Para de almoçar num lugar barateza. Almoça 4 dias em casa, comendo simplesinho de tudo. E vai 1 dia por semana no restaurante que você vai conectar com empresários, com empresárias. Existe um mito. Não, mas puta, cara, eu tô ali, né? Eu vendi, fechei a venda. Aí quando você fechou a venda, você foi lá e foi você mesmo instalar. Aí o teu cliente olha para você, nossa, eu achei que ia vir tua equipe. Aí você se sente inferiorizado. Para com isso, você é um empresário, você é uma empresária, cara. Olha quanto que custa a tua hora. Para de fazer essa conta aqui, ó. Olha para esse cara. Esquece essa conta aqui, ó. Tua hora vale muito. A tua hora tem que ser planejada, tem que ter gerenciada. Senão você vira a agenda dos outros, senão você fica vivendo o projeto dos outros e não constrói o teu sonho, o teu negócio. Entenda uma coisa, você precisa cuidar do ambiente que você tá e das pessoas que você convive. Para de conviver com gente que só te joga para baixo, que não acredita que você consegue, porque você consegue. É só porque você não aplicou o método certo ainda. Entenda o que eu tô te falando. Então, gente, eu quero que você foque nesse número. Faz a conta, pega o quanto você gera de impacto na tua empresa e divide por 240, como se você trabalhasse 12 horas por mês. 12 horas por dia. Judá, mas eu trabalho só 10. Isso fica susto. Se você trabalha só 10, esse número aqui só vai aumentar. Eu já fui legal aqui, tá? Se a tua empresa ela gera impacto maior do que esse aqui, ó, você vai ver quanto custa a tua hora. E aí você vai ver quanto custa o retrabalho para o teu negócio, ou precificar de forma errada. Vamos lá para frente? O que vai acontecer, tá? Entrando aqui no conteúdo de precificação, tá?
Dentro da parte de formação de preço, existem os 2 Cs. Anota aí, ó, os 2 Cs do preço. Eu entendi isso daqui e estou entregando para você de graça, tá? O primeiro é o seguinte, preço caro e preço certo. O preço errado, ele é caro para o cliente ou ele é caro para a empresa. Quando você aprende a formar preço, você vai olhar para o teu cliente que está enchendo o seu saco, leiloando o seu preço. Tem um aluno meu, Marco Braga, eu nunca lembro, Marco Braga, eu acho que é o nome dele. Ele falou assim, Judá, eu fiz uma análise bem simples. Ele me contou isso numa mentoria. Eu entendi que tem esses 3 pilares, preço, prazo e qualidade. Pega o teu dedinho assim, ó, e pra você gravar junto comigo, puxa 3 assim, ó. Puxa 3 dedinhos assim. Aí você fala assim, ó, preço, prazo e qualidade. PPQ, vai pra puta... Não, mentira. PPQ, tá? Você vai sempre olhar, é só pra gravar, cara. Parece besteira, tá? Mas isso daqui é fácil pra você gravar. PPQ, preço, prazo e qualidade. Você nunca vai conseguir ter os 3 juntos. Nunca você vai conseguir uma negociação com preço, prazo e qualidade. Então, o teu cliente, ele sempre tem que escolher um dos 2. Entendeu? Ele tem que escolher prazo e preço. Então, ele não vai ter qualidade. Se ele quiser preço e prazo, se quiser preço e qualidade, ele não vai ter prazo. E por aí vai a lógica. Então, você entende que quando você sabe formar preço, o cliente vai falar, eu quero para amanhã e eu quero de tal forma. Aí você vai olhar para a tua produção e falar, cara, eu não tenho o adesivo que ele quer. Eu vou ter que rodar no adesivo mais caro. Então, você vai cobrar mais caro. Você está entendendo? Você não vai cobrar, ah, não, mas eu tenho um preço tabelado com você, Judá. Você tem que fazer o preço não sei o que, não sei o que. Vou falar para você, velho, eu não tenho esse material no estoque, eu tenho que comprar, eu tenho que encomendar ou vou ter que usar um material melhor. Não tenho como atender esse teu prazo dessa forma. Ah, mas você... Cara, então vai comprar com outro. Me desculpa, nesse pedido eu não vou poder te atender. Entenda uma coisa, sempre vai ser caro para um dos lados. Quando não precifica da forma certa, sempre vai ficar caro para um dos lados. Ou para você, ou para o teu cliente. Agora, quando você faz o segundo C do preço, que é o preço certo, aí você consegue falar da precificação. Você consegue defender teu orçamento. Aí você une taxa de conversão, conversão de orçamento, que é o primeiro CPR, lembra? Trilha do lucro. Como é que eu faço para sobrar dinheiro no final do mês? Primeiro, conversão. Aí venho para o segundo ponto, segundo pilar, que é a precificação. Na precificação, eu tenho os 2 Cs, que é o preço caro e o preço certo. Então, o que a gente tem que focar e a gente vai aprender dentro do Descomplicando a Comunicação Visual? A gente vai aprender a fazer o preço certo. Para o teu cliente, só vai ficar caro se você não usar o que eu te ensinei ontem. Gatilho mental, se você não usar especificidade, se você não usar prova social. Você está entendendo? Certo? Então vamos lá. Judá, mas como que eu faço, tá? Como que eu faço para poder precificar, montar o orçamento, formar preço da forma correta? Fechado? Esse é o conteúdo agora que a gente vai para o play. Antes de tudo, eu quero que você entenda que métodos de precificação existem vários, na verdade dezenas deles. Na prática, eu vou te explicar os 2 principais métodos que são utilizados para formar preço na comunicação visual. Então, o primeiro deles é o método de custeio direto. E ele também é conhecido por aí como método de custeio variável, tá? Que é o método de custeio direto. Hoje, atualmente, ele é o mais utilizado dentro da comunicação visual. E o outro método, que ele já é mais avançado, ele já é um pouco mais complexo, ele exige um nível de conhecimento até avançado sobre a tua empresa, um nível de gestão, de controle maior, é o método de custeio integral, que é o RKW. Judá, então vamos entender assim, ó. O que diferencia um método de custeio do outro? Eu não entendi, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Vocês lembram da metodologia de faixa? Ontem, né? Você tem o faixa branca, azul, verde, marrom e preta. O que a gente tornou claro com a metodologia de faixas, tá? Primeiro ponto, a gente falou sobre faturamento faixa branca, 0 a 20 mil, faixa azul de 20 a 60 mil reais, o faixa verde é de 60 a 200 mil reais, o faixa marrom de 200 a 500 mil e o faixa preta ele fatura mais de $500 mil por mês e daí para frente, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês, tá? Comentei com vocês ontem que eu administrei, fui gestor, fui sócio na TK Group
durante 12 meses, de março de 2020 até abril de 2021. E nesse período eu estava coordenando uma empresa faixa preta, com mais de 50 colaboradores. Na verdade, quando eu entrei lá, tinha 60. Aí eu otimizei vários processos lá junto com eles e a gente viu que tinha necessidade de fazer um downsize, que é você diminuir o tamanho de mão de obra para conseguir otimizar os processos. E nisso a gente foi para um tamanho de 54, 55 colaboradores. Por que eu estou te contando isso? Gente, na TK, eu implantei a metodologia de custeio integral. Por quê? Porque ela é mais complexa. Depois eu vou mostrar, vou fazer uma simulação de um cálculo de RKW para vocês. Só que hoje o que mais a gente utiliza no mercado é o método de custeio direto, porque ele é mais simples, ele é mais fácil de entender. E para eu poder explicar para vocês esse conceito, eu preciso ensinar esses 3 carinhas aqui, ó. Custos fixos, despesas variáveis, margem de contribuição, ponto de equilíbrio e o tal do lucro. Só que você vai entender que o lucro ele está escondido dentro da tua margem de contribuição. O que eu vou ensinar para você hoje, se você pegar o vídeo e passar para o teu comercial, eu treino ele para você. Você não precisa nem gastar teu tempo de R$416 a hora. Você deixa o meu vídeo e a apostila que a minha equipe fez para o teu colaborador para eu treinar ele. Estou falando sério para você. Vamos para o play aqui? Judá, o que é um custo fixo? Eu não sei se já aconteceu com vocês, do teu colaborador. Eu não sei se já aconteceu com vocês, do teu colaborador, olhar dentro de um orçamento lá, que ele sabe que você pagou R$200 naquele adesivo e você está vendendo por R$1.000. E na cabeça dele, ele fala, miserável, não está me dando aumento. E está ganhando R$800 só nesse serviço e me negando 100 de aumento. Ou pior, você parou de comprar pão pro café da manhã da galera. E daí o cara fala, porra, tá miguelando o pão pra nós aqui. E o cara começa a ficar indignado. Aí ele chega atrasado, ele te deixa na mão na hora que você vai fazer um serviço de madrugada num cliente. E começa a dar treta em cima de treta. Por quê? Porque ele desengajou, ele perdeu energia. Por que aconteceu isso? Falta de clareza. Falta de conhecimento e falta de método. Aí o que eu vou explicar para vocês? Primeiro, custo fixo, tá? Cara, isso daqui é aula monstra, tá? O que é o custo fixo de uma empresa? O custo fixo de uma empresa é todo aquele tipo de despesa que ele acontece todos os meses, independente se você vender ou não vender. Exemplos de custo fixo que a gente tem numa empresa, tá? Vamos lá. Você vai ter o aluguel, você vai ter água, você vai ter luz, você vai ter salário do colaborador, você tem o sistema, você tem... Vamos ajudar aí. Aluguel, água, luz, sistema, advogado que você tem 13º, você tem férias, você tem FGTS, tudo isso daqui, ó, você tem que pagar independente se você vender. Ou seja, independente se eu vender, tem que pagar água, luz, tal. Existe só uma diferença dentro do custo fixo, tá? Algumas dessas despesas, elas são ligadas à sua operação. O que isso quer dizer na prática, tá? O teu aluguel muda se você vender R$10.000 ou R$100.000? Não, mas a tua luz muda. Então a tua luz, ela é um custo fixo, mas ela oscila, ela varia com base na sua operação. Então é diferente eu ter um custo variável de um custo operacional. O custo operacional, ele faz parte do teu custo fixo. Então, por exemplo, seu contador, tá? Se você faturar 1 milhão ou faturar 100 mil, muda o valor dele? Não, ele é um custo fixo, mas ele não é um custo operacional. Você está entendendo? Ele é uma despesa fixa que está aqui compondo o teu custo fixo. Então, primeiro ponto, Judá, qual é o conceito principal de custo fixo? Todo tipo de despesa que quando não tem venda, ele continua acontecendo. Sempre ligue a venda que vai ficar mais fácil para você. Aí, beleza, entendemos a base. Gente, eu tô conteúdo aqui é aula mesmo, entendeu? É aula mesmo. Então, vamos lá. Você tem as despesas variáveis. Judá, o que é uma despesa variável? Ó, aqui, ó, tem um pulinho do gato que geralmente... Cara, eu demorei para entender isso daqui, tá? Porque assim, ó, quando eu via lá, por exemplo, a conta de luz ou a conta de água, ela ficava mudando de um mês para o outro.
Ou às vezes, sei lá, a tarifa do banco, né? Às vezes de um mês para o outro você emite mais boleto, então essa tarifa muda. Quando essa tarifa muda, você fala, é uma despesa variável. Aí que tá a parada. Porque uma despesa fixa, ela pode mudar, lembra disso, porque ela pode ser uma despesa operacional. A despesa variável, ela pode oscilar, ela deve oscilar, só que com base num único pré-requisito. Tem que haver uma venda. Quais são os tipos de despesas variáveis que você vai ter aqui, ó? Você vai ter, por exemplo, o imposto que você paga sobre o serviço. Você vai ter a comissão do vendedor. Você vai ter o frete. Você vai ter o terceirizado. Você vai ter aí, ó, o material. É uma despesa variável. O que vai acontecer? O material, todas essas despesas aqui, elas só acontecem se você vender. Não vendi, pago imposto? Não. Não vendi, pago comissão? Não. Não vendi, tem que pagar o terceirizado da Atual Card lá, cartão mais barato, Zap, gráfica? Não. Não vendi, tem que pagar frete? Depende. Se for um frete para você pegar um documento e mandar lá para o cartório para assinar um documento, num office boy, é uma despesa fixa. Agora, se é um frete para entregar um material ou receber um material, é um custo variável. É uma despesa variável. Vou comprar ACM, vou comprar metalon, vou comprar adesivo. Cara, qualquer material é uma despesa variável. Então, às vezes, você não entender isso daqui, ou o teu colaborador não entender isso daqui, coloca ele numa situação onde ele acha que tudo que eu pego, ele não sabe. A treta não é aqui, tá? Porque isso aqui ele consegue olhar. Ele consegue ver que você, por exemplo, vendeu uma instalação por R$800 e nessa instalação de R$800 só está indo ele e o carro. Ele fala assim, caramba, vou abrir minha empresa. Se eu abrir minha empresa, esses R$800 vêm parar no meu bolso. Que já sou eu que estou instalando mesmo. Então eu vou lá instalar. Aí esse colaborador sai da empresa, decide empreender, abrir o negócio dele e está tudo certo. Aí eu te pergunto, ele vai vestir a camisa se ele enxergar isso dessa forma? Não. O que acontece? Ele vai para o campo da vida, abre a empresa dele, sem saber disso daqui, começa a vender, e ele acha que a margem de lucro dele é muito grande. Mas a grana não sobra no final do mês. Aí o que você vai pensar? Você vai falar, cara, não está sobrando a grana no final do mês. Mas tem alguma coisa errada, porque, cara, trabalho. Pô, mas eu ouvi minha vida inteira que no começo da empresa é normal mesmo não sobrar dinheiro. Só que, cara, isso não é verdade. Isso não é verdade. A única coisa que vai sugar de verdade o teu caixa é crescimento. Mas é um crescimento onde você está reinvestindo todo o teu lucro. Mas o que realmente falta para a tua empresa hoje é lucro, porque você converte poucas vendas, precifica de forma errada e tem retrabalho. É por isso que você não tem lucro. Fechou? Então, conceito básico, custo fixo e despesa variável. Judá, mas então aquela venda lá que a gente estava falando de R$1.000, o que mais eu tenho lá? Quando você vai montar um orçamento, você tem que pagar todas as suas despesas variáveis, aí depois tem que pagar seu custo fixo, e você vai sempre provisionar um percentual de margem, não é de lucro, tá? Judá, não é uma margem de lucro? Gente, entenda o conceito de lucro. Lucro é receita menos despesa. Aqui você vai provisionar dentro do orçamento, vai falar assim, cara, eu gostaria de vender o suficiente para no final do mês ter 25% de lucro. Mas para eu ter 25% de lucro, na soma desse, mais esse, para formar o meu preço de venda, meu PV, isso daqui eu quero que tenha 25% sobrando no final do mês. Eu não tenho a voz, não tô sem garganta para fazer a vozinha do Judá. Tá, viu? Nem sai direito. Mas o que eu quero falar para você? Cara, na formação do teu preço de custeio, certo? Custeio direto, custeio integral e markup. Anota aí, tem 3 principais métodos utilizados. Você vai aprender comigo a diferença entre esses 3. Mas independente do método de custeio, isso aqui tem que ser claro como a neve para a tua empresa. Fechou? Então agora você vai entender na prática por que não sobra dinheiro na tua empresa. De verdade agora, tá? Pensando na precificação. Por que não está sobrando dinheiro? Quero que você faça um cálculo aqui comigo. Eu quero explicar para vocês a lógica dessa parada aí. Quando você está no dia a dia da tua empresa, é muito provável que você sente falta de realmente ter um colaborador que vista a camisa.
que seja mais um na empresa. E, infelizmente, se você não for fazer, ninguém vai fazer como você. E hoje você vai aprender que isso é uma mentira. Só que você vai aprender como mudar isso, porque só entender que isso é uma mentira não te ajuda. Como que a maior parte das pessoas, elas formam a parte de precificação? Lembra que eu falei lá? Tu pega o custo do material. Gente, isso daqui, presta atenção agora, larga o celular. Ó, você foi lá, fez as contas na tua empresa para fechar uma venda. E aí você descobriu que esse serviço, ele custa R$500 de material. E o que a gente geralmente faz? A gente pega esse valor e faz vezes 2, ou seja, você multiplica. Tem algumas empresas que pegam esse valor e fazem assim, ó, mais 100% de lucro. Agora olha essa história que engraçado, tá? Quando eu comecei a Invista, lá em Paranaguá, que eu fui precificar, um dia minha esposa trabalhou na Costa Sul Pescados, que é uma multinacional de pescados, né? E ela chegou pra mim assim, amor, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você tá cobrando direito? Ela só falou isso, você tá cobrando direito? Aí eu falei, lógico que tô, amor. Oxe, olha aqui, eu pego o preço do material, eu faço o cálculo tudo aqui no Corel, e depois de fazer o cálculo no Corel, eu jogo 100% de lucro em cima. Ela falou, pois é, vida, mas não tá sobrando esse dinheiro aí. Era pra estar sobrando, mas não tá. Onde é que tá o erro? Aí eu falava assim, não sei, amor. Provavelmente é o Renato. Eu tinha um impressor que era o Renato. Eu falava assim, provavelmente é o Renato. Eu passei esses dias ali e o Renato estava imprimindo um adesivo no rolo de 1,52 e um adesivo de 60 centímetros. Ele estava jogando 90 centímetros no lixo. Aquele pedacinho de 90 centímetros, é ali que está indo nosso dinheiro. É certeza, é o Renato que está ferrando com a gente. E teve um outro dia que eu vi o Nailton pintando, e cara, na hora que o Nailton estava pintando, ele jogava thinner para fora, e caía tinta fora, e ele usava 32 estopas para limpar a pistola. Com certeza é o Nailton que está ferrando com a gente. Gente, eu arranjava 32 desculpas, não porque eu era picareta, é porque eu não entendia a parada mesmo. Eu não soube defender, e eu lembro disso como se fosse hoje a neguinha chegando para mim, amor, você tem certeza que tá certo? Então eu quero falar para você o seguinte, eu quero fazer a conta com você. Você pegou esses R$500, jogou vezes 2 ou mais 100%. O que é 500 vezes 2? É fácil, né? R$1.000. Desses R$1.000, o que vai acontecer? Você vai falar assim, cara, o cliente vai me chorar um desconto. Então eu vou jogar mais 10%. Que daí se ele me pedir um desconto, mais 10% mais R$100, fica um valor final aqui de 1.100 pila que você manda pro teu cliente. Só aqui tu já comete uma cagada, de coração. Faz uma conta comigo. Você pegou o custo, vezes 2, jogou lá 10% para ter de desconto. E sabe o que aconteceu? Tira para mim 10% de 1.100. Quanto é que dá? Ó, o teu preço que você queria fechar era R$1.000. Aí você jogou mais 10% para fechar a venda. Lembra que eu falei para você? Nunca dê desconto em dinheiro, dê desconto em percentual. Só que também você nunca vai aplicar o percentual que você quer dar de desconto em cima do teu custo. Porque se eu tirar 10% de 1.100, eu tiro 110. 110 de 1.100 vai sobrar 990, eu já estou tomando uma ré aqui. Então isso já pode ser o quê? Uma armadilha escondida que está comendo o seu lucro. É a forma como você coloca o desconto para o teu cliente. Show de bola. É isso aí que vai mudar minha vida, ajudar? Não. De verdade. É só mais um ponto que vai ajudar você a ver dinheiro no final do mês, ver dinheiro no caixa, dinheiro no banco. Vou perguntar para você qual foi a última vez que você fez distribuição de lucro. Qual foi a última vez que você conseguiu pegar um dinheiro que sobrou e aplicar numa reserva financeira e investir em um outro negócio? Por que você não tem outra empresa? Por que você tem que ter só comunicação visual? É só porque não está sobrando dinheiro. Porque quando sobrar dinheiro, ou você vai alavancar o teu negócio atual, ou você vai abrir uma outra fonte de renda. Ouve o que eu estou te falando. Vamos lá. Show de bola. R$1.100 é o valor. Desses R$1.100, quem que a gente tem que tirar antes de tudo? Aprenda isso daqui. Eu vou ensinar para você agora o que é uma margem de contribuição, tá? Anota aí. Judá, o que é margem de contribuição? Lembra? Não tem pulo do gato. Não tem pulo do gato. É aprendizado, colocar em prática e conhecer a tua empresa. O que vai acontecer? Desses R$1.100, você vai tirar a despesa variável. O que você vai tirar daqui? Vamos lá. Quanto que você calculou de material? Menos
R$500 de material. É uma despesa variável. Aí você vai tirar daqui mais o imposto. Quanto que geralmente você paga de imposto? Coloca nos comentários aí. Você sabe quanto que você paga de imposto hoje? Aí você vai falar assim, Judá, eu pago uns 5%. Fechou? 5% de 1.100, quanto que dá aqui? Vai dar R$55, é isso? R$55, 5% de imposto. Aí você tem um vendedor que você paga 2% de comissão para ele, tá? Aí esses 2% estão aqui, ó, em cima dos 1.100, tá? 2%, 1% vai dar 11, R$22. Menos R$22 de 2% de comissão para o teu vendedor. Judá, você está falando para eu dar 2% de comissão? Não faça isso. Eu só estou dando um exemplo. Pode ser que você dê 5, 7, 3. Pode ser que você também está sendo bem mão de vaca e não está dando comissão para o teu vendedor. Fica de olho nisso, tá? E por fim aqui você teve um frete para levar esse material de custo de R$30. Você pode ter terceirizado, que daí o custo do material aqui vai ser cortado pelo custo do terceirizado. Mas beleza, tirei tudo isso daqui. Faz a conta para mim aí, só para não me quebrar e errar aqui. R$1.100 menos 500, menos 55, menos 22, menos 30. Quanto que dá? 493. Show de bola. Olha quem que apareceu. 493? Quem que apareceu aqui? O meu Porra nenhuma. Não é lucro ainda, lembra? Isso daqui, gente, isso daqui que sobrou, você tem que pagar o teu custo fixo. Aí que tá a parada. E aí agora vai explodir tua cabeça. Você que tá me assistindo aí, eu quero que você faça assim, ó. Bota as duas mãos aqui na cabeça. Vira pra mim aqui na câmera, aqui, pra eles entenderem o que eu tô fazendo. Você vai botar as duas mãos na cabeça, você que tá me assistindo. Então a galera vai te olhar, vai achar que você é louco, tá? Mas você vai fazer assim, ó. Explodiu a cabeça, ó. Faz isso, tá? O que vai acontecer na prática? Você vai botar essa aula pro teu colaborador assistir, ó. Desenha um copinho assim, ó. Tem um copinho aqui. Esse copinho que tá rodando aqui, que eu tô mostrando pra vocês, esse copinho aqui, ele chama custo fixo. Ele tem um volume, tá? O que é um volume? É uma quantidade aqui dentro. Essa quantidade é o custo fixo da tua empresa. Judá, meu Deus, eu já me perdi lá no custo fixo. Relaxa, tá? Relaxa, fica tranquilo. Tem uma apostila desenhada para você. Agora foca no conhecimento comigo aqui. Depois você vai ler a apostila, vai entender perfeitamente o que está lá e vai conseguir fazer os exercícios que eu passei para você, tá? Então tem um custo fixo. Esse custo fixo aqui, vamos pensar numa empresa aqui que o custo fixo dela é de R$35.000, tá? R$35.000. Eu tenho de aluguel, água, luz, colaborador, 13º, férias, contador, advogado, sistema, tudo. Taxa de banco, tudo. R$35.000. Então, essa empresa aqui, o volume do copinho dela é de R$35.000. O que vai acontecer? Eu preciso pegar esse 493, vir aqui para cima e derrubar dentro do meu copinho do custo fixo. Quando esse 493 ele cai dentro desse copo, em vez de faltar R$35.000, eu coloco um pouquinho de dinheiro aqui dentro. Esse dinheiro que caiu aqui dentro, eu comecei a pagar o meu custo fixo. Tem aí o desenho? Joga aqui pra mim, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá na apostila esse aqui? Olha só pra vocês terem uma ideia aqui. Vamos mostrar aqui mesmo. Ó, isso daqui tá lá na apostila, tá desse jeito aqui, ó. A gente fez na apostila exatamente o desenho para você entender perfeitamente e treinar a tua equipe, tá? Então vai estar lá na apostila depois enviado para vocês. Obrigado. O que vai acontecer? Quero fazer uma pergunta para ti. Teoricamente, R$493 é teu lucro? Não. Ele é a sua margem de contribuição. Judá, mas essa margem de contribuição, ela contribui para quê? Para pagar teu custo fixo. A margem de contribuição é o valor. Judá, qual que é a fórmula da margem de contribuição? Para você descobrir o valor da margem de contribuição, você vai pegar o valor de venda menos as despesas variáveis. É bem simples. Margem de contribuição, valor da venda menos despesas variáveis. Esse 493 é o valor que eu derrubo no copinho. O que vai acontecer? Fechei uma venda, eu sou o Leandro lá, fechei uma venda de R$60.000. Vamos pensar o seguinte, faz uma conta para mim só para a gente achar o meu percentual de margem de contribuição.
493 dividido por 1.100. Quanto que dá? 0,44. Ó, esse valor, 493, ele representa 44% do meu valor de venda. Se eu sou o Leandro, apliquei a técnica que eu aprendi com o Judá Adonai, no Descomplicando a Comunicação Visual de graça, e fechei uma venda de 60 mil reais. Faz uma conta para mim aí, por favor. 60 mil vezes 0,44, que seria 44%. Quanto que dá? Porque esse modelinho de empresa que eu estou mostrando para vocês, a minha margem de contribuição foi de 44%. Quando eu faço uma venda de R$1.000, eu tenho uma margem de contribuição de 44%. Quando eu faço uma venda de 60 mil reais, eu tenho uma margem de contribuição de 26.400 reais. Seguinte, eu vou pegar 26.400 reais da minha venda de 60 mil e vou botar aqui, ó. Cara, vai chegar aqui em cima. 20 quanto? 26.400. Olha só, se eu fechar essas vendas, essas duas aqui no mês, e eu botar 26.400 mais 500, vai dar 26.900. Ainda falta dinheiro para eu pagar meu custo fixo. Você está entendendo? Ou seja, você não atingiu o ponto do equilíbrio. O que é o ponto do equilíbrio na tua empresa? É quando você fatura o suficiente para entrar dinheiro de margem de contribuição que encha o teu copinho do custo fixo. Quando você enche esse copinho, aí teve quem? O Wallace. O Wallace que fechou 18 mil reais, certo? 30, foi, né? 30? Pô, isso é bom, ó. Pega lá, 30 mil reais o Wallace fechou. Meu segundo vendedor aqui que eu contratei para trabalhar na JA. 30 mil vezes 44%. Quanto que dá? 13.200. 13.200 reais. Bingo! Bingo, minha gente, bati a meta. Agora é que eu vou ter lucro. Sabe por quê? Porque eu vou pegar 493, eu vou pegar 26.400, vou pegar 13.200, vou botar tudo aqui dentro desse copo, ele vai vazar tudo para fora, dinheiro, e daí eu vou viajar e vou comprar um carro, vou trocar máquina. Meu Deus, vou explodir minha empresa, o negócio vai agora voar. Não é mais ou menos assim que acontece? Você só vai ter lucro quando a tua margem de contribuição ela for superior ao seu custo fixo. Então, nesse meu modelo de empresa, eu vendi no total 60 com 30, com 1.100, eu vendi 91.100 reais. Eu depositei no copinho todo esse valor, só que esse copinho cabe quanto? 35 mil. Como ele cabe só 35 mil, sobrou dinheiro para fora. Só faz a conta. Soma 26.900 mais 13.200. Quanto que dá de margem de contribuição? 40.100. 40.100. Essa minha empresa teve uma margem de contribuição esse mês de R$40.000,100. Eu peguei 40 mil reais, coloquei dentro do copinho que só precisava de 35 mil. Quanto que caiu para fora? R$5.100. Sacou a parada? Você entendeu o que é lucro? Judá, eu tirei todas as minhas despesas variáveis. Eu fui tirando as despesas variáveis, fui derrubando dinheiro aqui dentro. Gente, isso daqui é a forma mais simples que existe para eu te explicar o método de precificação. Isso daqui existe em qualquer padaria. Ela usa esse método aqui. Isso daqui é o seguinte, toda venda que você faz tem uma margem de contribuição. E daí você vai derrubando dentro do copinho, derrubando dentro do copinho. Encheu, transbordou 5 mil reais. Esses 5 mil reais, ele é mais ou menos um lucro de 4 mil reais. Eu faturei 91 mil reais, mas só tive 5 mil reais de lucro, mas paguei toda a minha despesa variável, paguei todo o meu custo fixo e sobrou 5 mil reais. É desses 5 mil reais que você troca o computador, que você compra uma nova furadeira, que você compra uma nova escada e o teu colaborador não sabe disso. Ele acha que você está nadando em dinheiro. Esse que é o pior. Então eu quero te falar uma coisa. Isso daqui é a parte mais simples que eu consigo passar numa aula gratuita. Mas eu quero te explicar assim, ó. Judá, cara, quero que você olhe para isso daqui agora atentamente e eu quero só que você pense uma coisa. 500 reais de material. Meu cliente foi lá e errou o adesivo. Meu cliente foi lá e errou o adesivo. Da onde que vai sair esse? Da onde que vão sair esses 100 pila? Ó, dos teus 493. Aí o que acontece? Você tem menos margem de contribuição. Você tem menos dinheiro. Você tem que faturar mais para conseguir encher o copinho. Só que o teu custo fixo continua 35 mil reais. O que vai acontecer na prática? Você vai ter um retrabalho
Você precificou errado. Primeiro que aqui a gente já está contando que você teve uma boa conversão de vendas, tá? Porque o tema de hoje é precificação e retrabalho. O que vai acontecer? Você precificou da forma certa, tá? Só que daí quando você jogou esse dinheiro aqui e teve um retrabalho, o retrabalho, ele vem aqui, ó. Ele é um furinho que tu abre aqui nesse balde, nesse copinho, e ele começa a vazar dinheiro. É isso que é o retrabalho na tua empresa. Entenda uma coisa, se você não estiver olhando para isso, ninguém mais vai estar olhando. De verdade. Provavelmente hoje você sofre com o retrabalho porque simplesmente ninguém te contou isso daqui. Só que aí que está a sacada. As empresas que estão na faixa marrom, na faixa preta, eles já entenderam esse jogo. Só que todos eles aprenderam, botaram embaixo do braço o conhecimento e falou assim, ó, falou galera da comunicação visual, vai lá se lascar lá porque eu resolvi a parada, descobri como é que toca esse negócio aqui. E aí a gente fica o quê? Gente, você pode ver. Você acha que tem faixa preta na live aqui? De coração. Você acha realmente que tem faixa preta aqui? O faixa preta que vai ter aqui dentro é o faixa preta que moscou lá no começo e não conseguiu aplicar isso. E ele vai pegar essa sacada aqui que eu tô passando de retrabalho e ele vai falar, puta, era isso que faltava para mim. Era isso que eu tava comendo bola. Era o retrabalho no comercial que eu não tinha entendido. Eu achava que o meu problema era na instalação, a porrada de hora extra. Eu achava que o meu problema era na produção, aqueles cabeça lá que não veste a camisa. Aí ontem ele viu, entendeu a teoria dos gargalos, voltou no comercial e falou, mês errado. Mês errado, foi o comercial que tá lascando minha vida. Isso que eu tô ensinando para vocês é um game que eu já jogo há muito tempo. Eu já jogo há muito tempo. Cara, eu dou consultoria para empresas faixa preta. Você tá entendendo o que é isso, velho? Eu dou mentoria, eu dou consultoria. Eu pego essas empresas e eu ensino várias coisas que eu ensino para vocês aqui de graça às vezes. O que eu preciso de você? Eu preciso que você vá pro play, que você coloque em prática. De coração. É que basicamente é assim, ó, gente. Isso daqui é método de custeio. Para você poder usar tanto o integral quanto o direto, você precisa conhecer no mínimo o teu custo fixo. Então, primeira tarefa que você tinha que sair para casa hoje é listar teus custos fixos. Primeira coisa. Depois, tenta buscar a tua média de despesa variável durante um mês. Pô, eu tenho vendido uma média de 100 mil reais e tenho gastado uma média de 40 mil reais de despesa variável. Você já vai saber tua margem de contribuição. Porque margem de contribuição é valor faturado menos despesa variável. Então, se você tem vendido uma média faturado, né? Vamos falar faturado, entrado no bolso, uma média de 100 mil reais, você tem tirado 40 mil para pagar despesa variável, que é imposto, comissão, material, tal, terceirizado, você tem uma margem de contribuição de 60 mil reais no mês. Só que daí teu custo fixo é 40, você bota 60 mil reais no copinho, transborda 20 mil. Esse é o lucro da tua empresa. 20 mil de 100 mil é 20%. Parece complexo, mas se você simplesmente aprender aqui comigo e for para a apostila e colocar em prática, você vai entender exatamente o que eu estou te falando. O que vai acontecer? A gente descobriu a margem de contribuição, descobrimos um ponto de equilíbrio. Agora, eu quero dar uma avançada rápida na questão complexa da parada, tá? O que é o complexo? Judá, então você está me falando que eu tenho que aplicar um percentual em cima do meu custo? Não. Isso daqui, a gente tem 3 principais metodologias, né? A gente viu ali que tem o custeio direto, tem o custeio integral, que é o RKW. Judá, mas esse que você acabou de fazer não é nenhum dos dois? Porra, Judá, você ficou até agora falando de nenhum dos dois? Exatamente, porque aquilo dali é a forma mais simples, que é o método de markup, tá? E aquele método para comunicação visual que produz. Se a tua empresa é uma empresa de comunicação visual ou gráfica, que ela fabrica seus próprios produtos, você não pode utilizar markup. Porque na prática, agora você vai ficar doido comigo. Papo reto. Quando você vende 1.100, quando você vende 60 mil e quando você vende 30 mil, você recebe esse dinheiro à vista no mesmo mês? Cara, às vezes você paga o material. Imposto, você paga dentro do mês seguinte. Faturou hoje, emitiu nota hoje, mês que vem tá pagando. Comissão, faturou, vendeu hoje, tá pagando no mesmo mês, no 5º dia útil do mês seguinte. O frete, pagou agora. O que vai acontecer? As despesas, elas acontecem dentro do mês. Só que se essa venda, ouve o que eu tô falando pra vocês, tá? Você fechou uma venda de R$1.100. E o cliente falou para você, eu vou te dar só 500 de entrada e esses outros 600, você faz em 2 boletos de 300 para mim? Aí você fala, beleza, eu faço. Onde é que está a tarifa do boleto aqui?
Tarifa do boleto é despesa variável. Onde é que está o índice financeiro de desvalorização do real? R$600. Se você pegar R$600 de 500 de 1.100, que é a entrada que o cliente deu 500. Se você pegar os R$500, vai conseguir pagar tudo isso daqui? Pior que não. Ah, Judá, mas o meu cliente paga metade no pedido e metade na entrega. Show de bola! Então você vai ter um ciclo financeiro positivo, porque você vai receber do teu cliente antes mesmo de pagar teus custos, tá tudo certo. Então quando você tem retrabalho, o dinheiro come literalmente aqui, ó, da margem de contribuição. Só que geralmente ele come do dinheiro que já está no caixa. Porque quando você tem um prejuízo, você tem que comprar o material com o dinheiro que está no caixa, sim ou não? Você tem que pagar um freela, um terceirizado, uma hora extra, com o dinheiro que está aqui, ó, dentro do teu copinho. Você está entendendo? Você está juntando aqui para pagar o custo fixo. Chega no final do mês, a conta não fecha. Gente, o que eu preciso passar para vocês? Então, quando que eu vou usar o markup? O markup é uma metodologia quando você aplica um percentual sobre teu custo. Então, você tem lá um custo de R$500. Você aplicou 100%, esse 100% não é lucro. Ele é um percentual de markup. Esse percentual de markup, quando que você vai utilizar? Quando você estiver terceirizando algo. Então eu estou comprando um cartão de visita, eu não vou usar o custeio direto nem o custeio integral, eu vou usar o custeio de markup. Eu vou pegar e falar assim, ó, cara, eu vou pagar 70 pila nesse milheiro, mais 30 pila do frete, eu tenho imposto, comissão, e eu vou aplicar um markup em cima dele, de 100%. Você vai lá vender por 240. Dos R$240 do milheiro do cartão de visita, você vai tirar o custo dos 70 pila, vai tirar o vintão do frete, vai tirar 12 pila de imposto, 12 pila de comissão, vai sobrar R$70. Esses R$70 não é teu lucro, ele é a margem de contribuição que você vai pegar de um cartão de visita, vai jogar dentro do copinho e ajudar a pagar o custo fixo. Sacou? Isso acontece quando você não fabrica, quando você terceiriza. Judá, e quando eu fabrico, como é que funciona a parada? Quando você fabrica, você tem que usar um desses dois métodos aqui, tá? Qual que é a principal diferença do método de custeio direto para o método de custeio integral? Maior diferença entre eles, tá? O custeio direto, ele vai pegar, juntar todo o teu custo fixo e ele vai criar uma taxa de custo fixo rateado. Gente, agora é um pouco complexo, tá? A parte simples... Quando você cresce a tua empresa, você vai usando metodologias mais complexas, é normal. Lá na TK, com faixa preta, segundo o Dan, que fatura mais de 1 milha, eu vou falar para vocês, o custeio que a gente implantou lá foi integral. Só que o integral, cara, você tem que o teu colaborador fazer apontamento, play e stop todo dia, para ele falar que está começando e terminando um serviço. Porque o custeio integral, ele vai utilizar o custo por hora produtiva. Ele vai calcular o custo por hora. O custeio direto, ele pega todo o teu custo fixo, todos os setores, de todos os colaboradores, ele junta todo esse carinha, que é o teu custo fixo, e fala assim, quanto que deu de custo fixo? R$35 mil. 35K, né? Que é 1.000. É só uma sigla que a gente usa. Então, o custo fixo no custeio direto é R$35 mil nessa empresa. O que eu vou fazer? Cara, quanto que esses 35 mil representam da tua média de faturamento? Ah, minha média de faturamento é R$90 mil. R$100 mil. Vamos facilitar minha vida aqui, ó. Minha média de faturamento por mês é R$100 mil. O custeio direto, aqui dentro do 35 mil, água, luz, colaborador, aluguel, tudo certinho está aqui dentro. Custeio direto junta tudo num bolo, divide pelo teu valor de faturamento médio e ele acha um percentual. 35 mil é quantos por cento de 100 mil reais? 35 mil reais é quantos por cento de 100 mil reais? 35%. Então, quando você vai precificar através do custeio direto, todo o orçamento teu, você vai ter despesa variável, um percentual de custo fixo rateado aplicado sobre as tuas despesas e você vai ter mais a tua margem líquida que você quer ter. Você viu que aqui, ó, cara, para eu fazer um orçamento de custeio direto, eu posso fazer até na mão, só que vocês vão ficar doidos. É que se eu fizer esse orçamento aqui na unha, na mão, eu vou demorar muito. Então eu acho que eu não vou fazer, só por conta disso, tá? Mas eu quero só que você entenda a base. Lembra que a gente falou que eu tenho custo fixo, eu tenho despesa variável, e eu tenho margem líquida.
que é futuramente um lucro. Eu tenho esses 3 carinhas que compõem o meu PV, que é o meu preço de venda, certo? O que vai acontecer na prática? No custeio direto, a tua margem líquida vai ser, por exemplo, aí uns 20%, 25% que a gente colocou. A tua despesa variável, você tem esse carinha aqui. Geralmente, para você precificar no custeio direto, você precisa ter o teu custo fixo rateado, que é o percentual, que daí é só você ter o teu custo fixo e tua média de faturamento. Você vai achar um percentual. Agora, eu vou ter a minha despesa variável. Por exemplo, qual que era a minha despesa variável? R$500. Então, nessa venda aqui, ó, eu pego R$500 e eu quero que do meu valor de venda, do meu preço de venda, eu quero ter 25% de lucro e quero separar 35% a cada R$1 que eu vender para pagar meu custo fixo de R$35 mil. Isso daqui ó, é uma fórmula. Tá dentro da apostila, né? A gente colocou essa fórmula dentro da apostila. A fórmula do custeio direto, ela tá dentro da apostila, tá? Mas assim, isso daqui é o conceito. Na prática, isso daqui você tem que usar alguma ferramenta para otimizar esse processo, tá? E a gente vai falar até mais sobre que tipo de ferramenta utilizar amanhã. Fechado? Então, você entendeu que eu não olhei para o custo da hora do meu colaborador? Cadê a hora? Cadê a hora? Cadê a hora, minha gente? Custeio direto, tá aqui. Check. Qual que é o principal conceito do custeio direto? Ele não utiliza o custo por hora do setor. Entenderam isso? O custeio direto não utiliza o custo da hora do setor. Ele pega tanto o colaborador do comercial, quanto o financeiro, quanto o RH, quanto a produção, coloca todo mundo no mesmo bolo e fala, ó, isso aqui, Judá, é 35 mil. Pá! Aí vai lá e fala assim, quanto que você faturou nos últimos meses de média? 100 mil reais. Pá! Quanto que isso daqui representa do meu faturamento? Vai ser um percentual. Judá, como é que faz essa conta? Ó, seguinte, eu falei que era para ficar aqui, né? Gente, eu vou fazer uma conta de padaria simulando uma empresa aqui, tá? Ó, se liga só. Vamos pensar que na tua empresa você tem um custo fixo de 18 mil reais, certo? Esse aqui é o custo fixo da tua empresa. No custeio direto, eu caguei para hora, não vou olhar para hora. Eu só vou olhar o custo fixo total. Aí eu vou pegar esse valor e eu vou dividir pela média de faturamento que você tem. Quanto você tem de média de venda, de faturamento hoje entrando no caixa por mês? Ah, 52 mil reais. Você vai dividir um pelo outro, ele vai dar uma fração, que é 0,34, ou seja, 34%. Então, no custeio direto, você achando esse número aqui, o que você vai conseguir fazer? Você vai basicamente ter um percentual, uma taxa de custo fixo rateado para você colocar no play. Na tua formação de preço. Entenderam isso? Vamos falar do integral? Então, olha só. Eu já matei aqui, ó. Eu já matei o markup, já matei o direto. Agora falta o método de integral. Recapitulando aqui rapidão. Se você não souber teu custo fixo, e a tua média de despesa variável, você não consegue achar isso daqui. Mas se você souber, no mínimo, teu custo fixo e uma média de faturamento, você já começa a precificar da forma correta a partir de hoje. No método de custeio direto, a hora do teu colaborador já está no custo fixo. Sacaram? No custeio direto é isso. Aí você vai perguntar, Judá, e no custeio integral? Vamos lá, custeio integral, tá? Qual que é o principal conceito do custeio direto? Não faz cálculo de custo hora do colaborador. No integral, você tem que calcular o custo por hora dos teus centros de custo. Judá, como que isso funciona? Gente, eu vou fazer bem rápido, vai explodir tua cabeça e eu vou sair fora. Porque não tem como. Se eu for ensinar isso daqui passo a passo para ti, vai dar uma bugada na tua cabeça. Tá? Então vamos lá. Pensa comigo o seguinte aqui, ó. Você tem dentro da tua empresa, o que é um centro de custo, Judá? Centro de custo são divididos em 2 tipos, tá? Você tem centro de custo administrativo e você tem centro de custo produtivo, tá? O centro de custo produtivo é aquele setor que você vende a hora dele. Então você tem o setor de impressão, você tem o setor de serralheria, você tem o setor de acabamento, você tem o setor, por exemplo, de instalação. São todos centros de custos produtivos. Os teus centros de custos administrativos são os setores que você não vende a hora deles. É o financeiro, é o teu vendedor, que é o comercial, né? Você tem, por exemplo, o teu RH,
você tem o teu almoxarifado. Então, todos esses centros de custos aqui, eles são administrativos. E esses centros de custos são os produtivos. Ou seja, eu vendo a hora do impressor, eu vendo a hora do serralheiro, no método do integral, certo? O que vai acontecer? Você concorda comigo que quando eu vou montar um orçamento, eu não vou ter ideia de quanto cobrar a hora do meu administrativo. Então, o que o RKW faz? Ele pega todo o teu custo do teu centro de custo administrativo e rateia ele. Ratear é tipo colocar um pouquinho desse custo total dentro de cada centro de custo produtivo. Judá, como que forma o centro de custo produtivo? Tá? Ele vai ter 3 principais pontos. Ele vai ter os teus colaboradores para formar o custo de um centro de custo. Ele tem os colaboradores, ele tem os teus equipamentos que estão depreciando, certo? E você vai ter, além disso daqui, ó, você vai ter os materiais auxiliares, que no caso de um setor de impressão, você tem o teu impressor, você tem a impressora, que você está depreciando ela todo mês, e você tem os materiais auxiliares, que é, por exemplo, o tubinho que você coloca lá, a mangueira, o teflon que você troca na plotter de recorte, por exemplo, o solvente que você utiliza, o paninho de limpeza, entendeu? São materiais auxiliares. Você soma esses 3 caras aqui e ele vai dar um custo. Por exemplo, assim, ó, vamos pensar que o colaborador lá vai custar uns 3 mil, o equipamento depreciando mais um quinhentão por mês, aí você pega o material auxiliar, dá mais um quinhentão, dá 4 mil reais. Só um exemplo, tá? Então, o custo desse centro de custo, só dele produtivo, é 4 mil reais. Aí, Judá, esse um colaborador aqui, ele trabalha quantas horas por mês? Teoricamente, 180. Só que ele não trabalha 180 horas. Ele mosca, ele passeia, ele dá uma viajada, ele vai esparecer, vai tomar uma água, entendeu? Tem os que não moscam, mas na grande maioria dá uma moscada, é normal, ser humano, né? Mas o que vai acontecer? Você vai tirar a ociosidade dele e no final das contas ele trabalha por mês 147 horas. Qual que é o cálculo do custo de hora de cada centro de custo produtivo? Você vai pegar os 4 mil reais e vai dividir por 147. Quanto que dá lá, Henrique, por favor? Esses 147 aqui horas, na verdade, é feito um estudo tirando ociosidade. Quem faz esse estudo aqui é o Sebrae, que ele passa essa média no segmento de indústria, porque nós somos indústrias, né? 27,21. Ó, dá 27 reais. Tá? Dá R$27,21, né? Então esse daqui, teoricamente, é o teu custo de hora desse centro de custo produtivo. O que vai acontecer? Vai ajudar, isso aqui é só o caboclo. Tá o salário dele, 13º, férias, FGTS, tá o meu equipamento que está cobrando R$500 por mês para eu depreciar e mais os meus materiais auxiliares. Isso daqui me dá 4 mil, dividir por 147, 27,21. Só que eu vou te contar uma coisa. Isso é na impressão. Na serralheria, você tem colaborador e equipamento e tem outros materiais auxiliares. Lá no acabamento, você tem outros colaboradores e daí você tem que fazer isso daqui para cada setor. Esse cálculo em cada setor. Mas não é esse custo aqui. Não é esse 27,21. Sabe por quê? Porque na prática, eu tô com todo o meu comercial, administrativo, o dono da empresa, rateando dentro de cada setor desse. Então eu tenho que pegar e ver quanto que o meu centro de custo produtivo impressão representa percentualmente de um total do meu custo produtivo para que eu pegue esse valor da impressão que representa, sei lá, 25% de todo o meu custo produtivo e ele vai pagar 25% do centro de custo administrativo. Eu te expliquei exatamente como é, mas vai fazer assim, ó. É normal. Por isso que eu estou te falando, o conceito principal é você entender isso aqui, ó. Ele vai pensar assim, tá, Judá, você montou um orçamento no método de custeio direto e nem me falou de hora. Por isso que eu falei, cadê a hora? Porque no custeio integral, você vai utilizar o tempo todo o custo hora do setor. Porque, por exemplo, se eu vou vender um adesivo, tá? Você tem uma máquina de impressão lá no teu setor de impressão, que ele, vamos só dar um exemplo, tá? Isso daqui eu tô falando, cara, isso daqui eu aplico em empresa faixa preta. Tá? Eu não aplico isso daqui para o faixa verde, para o faixa marrom. Esse tipo de metodologia eu utilizo só para quem fatura mais de R$500 mil por mês. Só que eu quero te mostrar que eu já fui lá, já aprendi e estou trazendo para você o que é aplicável agora. Olha a diferença de complexidade. Isso daqui é para uma empresa que tem um nível de complexidade, inclusive produtivo. E é tão louco, porque se a tua empresa, vou fazer uma pergunta para você. Na tua empresa hoje,
na tua empresa, o teu colaborador faz mais de uma função? Será que ele não vai imprimir? Será que o impressor não fecha arquivo? O cara que faz serralheria não instala também? Isso não acontece na tua empresa? Então não tem como aplicar isso daqui. Fica muito complexo. Porque daí essas 147 horas não é só na impressão, porque ele não fica o dia inteiro na impressão. Ele vai na router, ele vai na laser, aí num mês ele fica mais na laser, outro mês ele fica mais na router. Então eu já estou te falando, é uma metodologia de custeio. Você vai crescer tua empresa junto comigo, não vai usar agora, mas lá na frente você já vai falar, puta, ajuda agora. Queria falar contigo, que chegou minha hora de aplicar o custeio integral. Tô na faixa preta, tô no play. É que daí você tem que entender que você vai ter que pegar essas 147 horas desse colaborador que trabalha em mais de um setor, e daí você vai ter que ficar rateando. Cara, é o Janho, ouve o que eu tô te falando. Vamos denominar custeio integral de método Janho a partir de hoje. É o método Janho. Gente, vocês entenderam que na prática, se eu vou vender um adesivo de impressão digital, que ele tem 1 metro quadrado, e esse meu 1 metro quadrado, a minha plotter de impressão, ela imprime 10 metros quadrados por hora. Teoricamente, um adesivo de 1 metro quadrado demora 6 minutos para imprimir. Como que eu vou montar o meu orçamento? 6 minutos vezes o custo da minha hora. Eu vou achar o custo só da impressão. Mas daí eu tenho que refilar. Eu vou refilar esse adesivo. Para refilar um adesivo de 1 metro quadrado demora 3 minutos. Só um exemplo. Você vai lá fazer o cálculo do setor de acabamento e vai pegar mais 3 minutos do setor de acabamento. Aí você vai instalar o serviço. Você vai fazer o custo hora do centro de custo de instalação, vai demorar 2 horas, 2 horas vezes o custo da hora. Isso é o RKW. Eu quero só falar para vocês, entenderam o conceito principal? O que você precisa é entender o conceito principal disso daqui. Porque se você não sabe isso, lembra que eu falei para você? Você está rasgando dinheiro. E rasgando dinheiro quer dizer que você está queimando a largada, você está saindo errado. Eu não quero mais que você pare de olhar para a tua empresa. Eu não quero que você se sinta um subempresário. Cara, você consegue aplicar isso no teu negócio. O que você não conseguia era saber o caminho. Hoje você sabe, se você colar comigo não tem erro.